Tudo bom? A turma está com preguiça de acordar hoje. Na... Oi, Emília, tudo bom? Na lista do pessoal que se inscreveu tinham 30 pessoas. Mas eu acho que esqueceram de colocar o alarme para despertar. Na próxima eu vou fazer um pouco mais tarde. Mas vamos começar, que já estava programado para que fosse às 9. Já são 9h07, acredito que o pessoal vai aparecendo aí. Bem, está aparecendo a minha telinha para vocês com uma frase? Pode me chamar de Hamilton, Aline? Eu sou professor também, eu trabalho numa faculdade pública aqui de São Paulo. E para mim, assim, para se chamar de doutor tem que ter doutorado. Eu ainda tenho mestrado, o doutorado está nos planos, então depois que eu terminar o doutorado, aí tudo bem. Aí é doutor. Então vamos lá. Meu nome é Hamilton, então sou professor numa faculdade pública aqui na região de São Paulo, no estado de São Paulo, já fazem 12 anos. Eu sou engenheiro, é uma das minhas formações, sou nutricionista também, atuo na parte de tratamento para obesidade, doenças relacionadas ao intestino e estratégias plant-based. E o objetivo dessa aula aqui, desse bate-papo, é falar sobre esse processo de emagrecimento. Por que é tão difícil emagrecer? E para que a gente tenha em mente que, embora muitas pessoas acham que... Pessoas que em algum momento da vida decidiram emagrecer por questões de saúde ou outras questões, não conseguiram, se sentiram frustradas e acabaram pensando: nossa, eu sou o culpado ou sou a culpada porque faltou mais força de vontade, precisava fechar a boca e não conseguia. Então, o objetivo dessa aula é entender que esse processo é muito mais complexo. Então, não basta fechar a boca, não basta ter foco. Foco é importante, mas existem muitos outros fatores relacionados a esse processo de emagrecimento. E esse é o objetivo do nosso bate-papo de hoje: apresentar informações relacionadas para que saibamos que esse processo é muito complexo, não depende só de nós, existem muitos fatores relacionados. E se a gente tem um objetivo, e está relacionado a essa frase aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Bom dia, Raquel. Então, para chegar ao topo, basta um passo de cada vez. Então, se temos um objetivo e queremos alcançar esse objetivo, temos que dar um passo. E é um passinho de cada vez, independente se esse passo é um passo pequeno, um passo grande, mas o importante é começarmos. E... Opa! Ok. Então, introduzindo aí sobre esse assunto relacionado à obesidade, está aparecendo o slide para vocês aqui de um barrigão bonito? Ok. Então, até 97, até antes de 97, embora existia muita discussão relacionada, mas não era considerado a obesidade como uma doença. Isso só foi classificado lá no Código Internacional de Doenças, na 10ª revisão aí, como uma doença. Na época recebeu esse CID, esse código, não é? E66. Em 2022 teve uma atualização desse Código Internacional de Doenças. Então a obesidade ela foi classificada com uma nova codificação. Então é considerado uma doença, e vamos entender o porquê que é uma doença. Eu vou procurar ser mais sucinto nas minhas explicações,
E se qualquer dúvida, se quiser mais detalhes, aí eu entro apresento mais detalhes para vocês. Opa, minha imagem travou aqui. Estão me escutando? Ah, ok. Só foi a minha imagem que congelou. Ok. Então, quando a gente fala em obesidade, até chegar nessa condição, que não ocorre de um dia para outro, não tem problema, Raquel. O que ocorre é que ao longo do tempo, por uma série de fatores, a gente vai ganhando mais peso, adquirindo mais gordura e entrando em alguns aspectos relacionados a esse processo. Então, essas células de gordura tem um nome mais técnico, que é conhecida como adipócitos. Então, como nós estamos lá com o nosso peso normal, temos as nossas células de gordura, mas por uma série de fatores que inclui, é claro, você ingerir mais calorias do que o seu corpo precisa. Isso é um fator realmente importante que precisa existir. Você ingerir mais calorias do que o seu corpo precisa. Então vai acontecer dois fenômenos com o passar do tempo. Conforme vamos ingerindo mais calorias do que o nosso corpo precisa, que é o aumento dessas células de gordura e a multiplicação dessas células de gordura. Então, esse aumento do número de células de gordura é um fenômeno conhecido como hiperplasia. Então, essas células de gordura estão aumentando em quantidade, estão duplicando em quantidade. E conforme elas vão aumentando de tamanho, aí esse é um outro fenômeno conhecido como hipertrofia. Quem quer ganhar músculo e vai na academia, quer ficar mais forte, quer que ocorra o quê? O fenômeno de hipertrofia do músculo. Mas quando se fala em obesidade, existe também esse processo de hipertrofia, que é o aumento do tamanho dessas células. Então vamos lá, temos as células de gordura pequenininhas, então nós vamos aumentando a ingestão calórica, ingerindo mais calorias do que o nosso corpo precisa. Então essas células vão duplicando, vão aumentando em número e também começam a aumentar em relação à proporção. Só que nessas células existem vasos sanguíneos. Só que conforme essas células vão aumentando de tamanho e duplicando, então elas começam a pressionar umas às outras. E nesse processo de pressionar essas células umas às outras, porque elas estão aumentando de tamanho e em número, ocorre um outro fenômeno que é o chamado de hipóxia. O que significa isso? É onde ocorre a diminuição do transporte de oxigênio para essas células. E o oxigênio ele é transportado através desses vasos sanguíneos. E quando começa a faltar oxigênio para as células, isso emite um sinal para o nosso sistema imunológico, dizendo, está ocorrendo um problema aqui, está faltando oxigênio para as células. E algumas células começam a necrosar, a morrer, que são, nessa imagem que eu estou mostrando, são essas células escurecidas. Então falta oxigênio, porque a pressão, os vasos sanguíneos dessas células são pressionados, dificulta a passagem de sangue, logo oxigênio e nutrientes. Então começa a gerar uma chamada inflamação. Isso é sinalizado para o nosso sistema imunológico que existe um problema. E quando o nosso sistema imunológico é acionado, nós temos várias células que fazem parte desse sistema imune. E tem um tipo de célula que é chamada de macrófago, mas não se preocupe com esse nome. É um tipo específico de umas das nossas células do sistema imune. Então, esses macrófagos, eles vão até o local. E qual é o papel principal desses macrófagos? Eles funcionam como se fossem coletores de lixo. Eles vão até o local e vão tentar se desfazer daquele lixo que não deveria estar aí. Que no caso, são essas células que estão morrendo
e liberando substâncias que são nocivas para o nosso organismo. Então, essas substâncias não precisam ficar aí. Não podem ficar aí. Então, elas vão ser consumidas, precisam ser consumidas por essas células de defesa que são os macrófagos. Bem, e quando se fala em célula de gordura, depois eu vou fazer um resumão aqui desses conceitos. Então, quando a gente fala em células de gordura, nós temos 3 tipos. As células, ou os adipócitos, brancos, beges e marrons. Para quem está com o peso adequado, de acordo com a sua estatura, a célula de gordura, ou o adipócito de gordura predominante, são essas células do tipo marrom. Então, tem muita coisa dentro dessa célula, tem gordura também. E essas imagens que parecem feijões são as chamadas mitocôndrias. Mitocôndria é como se fosse um órgão da célula. Só que aqui recebe um nome de organela. Então, mitocôndria existem nas nossas células e elas são muito importantes para ajudar no processo de geração de energia e quebra de gordura. Então, quanto mais mitocôndria nas nossas células de gordura, melhor. Só que, conforme a gente vai ganhando peso, essas células vão se modificando. E quem está com obesidade tem uma maior quantidade de células de gordura do tipo branca. Então, uma célula que tem muita gordura e tem pouca mitocôndria. Se tem pouca mitocôndria, menor será a capacidade de geração de energia e de quebra dessa gordura. Então, já sabemos que quanto mais adipócitos, quanto mais células de gordura do tipo marrom, melhor. Mas para quem está com obesidade acima do peso, tem uma proporção maior de células do tipo branca. E como que a gente consegue mudar esse tipo de célula do tipo branca para chegar mais próxima dessa célula que tem mais mitocôndrias, que vai ser mais fácil de quebrar energia, de gerar energia, de quebrar essas células de gordura? Através de atividade física. Então, a atividade física é algo muito importante que a gente pode fazer para ajudar na transformação dessas células brancas para células do tipo bege, onde começam a surgir mais mitocôndrias. Logo, se tem mais mitocôndrias, é mais fácil de ocorrer essa quebra de energia. Antes de avançar, vamos fazer um resumão aqui do que eu comentei. Então, a gente, ao ingerir mais calorias do que o nosso corpo precisa, as nossas células de gordura vão aumentando em número e em tamanho. Quando elas aumentam de tamanho, elas começam a pressionar umas às outras. Nessas células tem vasos sanguíneos que transportam oxigênio e nutrientes. Só que com essa pressão, diminui a quantidade de oxigênio que chega para as células. Isso gera um estado de inflamação, um alerta para o nosso sistema imunológico. Esse alerta atrai os chamados macrófagos, que são células específicas do nosso sistema imunológico. E qual é o papel desses macrófagos? É coletar o lixo, aquelas células que estão morrendo por falta de oxigênio. Só que esse estado inflamatório começa a modificar o comportamento desse macrófago. Então, além de chegar lá, ele deveria só coletar o lixo, coletar aquelas células mortas. Só que esse estado inflamatório começa a mudar o comportamento desse macrófago. Então, embora ele coma um pouco daquele lixo gerado por esse estado de inflamação, aquelas células que começaram a morrer, esses macrófagos começam a liberar no sangue algumas substâncias que aumentam ainda mais essa inflamação. Então, temos aquelas células que estão morrendo por falta de oxigênio e estão liberando no sangue substâncias que são inflamatórias. Esses macrófagos, que deveriam só comer o lixo gerado por esse estado inflamatório, eles começam a liberar também substâncias que fazem mal para o nosso corpo. Então, essas substâncias que são liberadas, elas não ficam naquele local. Elas começam a percorrer o corpo todo. Então, por isso que se diz que quem está com obesidade está com uma chamada inflamação em baixo grau. Então, essas substâncias que são inflamatórias, elas começam a percorrer o corpo todo.
E parte daquela gordura, daquela célula que morreu por falta de oxigênio, ela também vai percorrendo o corpo todo. Então, esse estado inflamatório começa a migrar para outras regiões do corpo e aquela gordura que estava naquela célula, no adipócito, começa a percorrer o corpo todo e pode se depositar em outras regiões. Então, aquela gordura pode começar a se depositar em músculo, no pâncreas, no fígado e assim sucessivamente. Então, por isso que se diz que o estado de obesidade é um estado de inflamação em baixo grau. E essa inflamação já serve de gatilho, já aumenta a probabilidade de ocorrência de outros tipos de doença, como diabetes, hipertensão, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, entre outras coisas. E um aspecto muito importante, quando a gente fala em emagrecimento, uma pessoa que está acima do peso ou com obesidade e quer emagrecer, quer perder gordura, e o ideal também é ganhar massa magra, identificarmos os tipos de fome. Então, existem dois tipos de fome e é importante que a gente consiga reconhecer se a gente está com uma fome fisiológica ou uma fome emocional. Mas, basicamente, na fome fisiológica, o teu corpo está precisando de nutrientes. E um gatilho para essa fome fisiológica é a queda de glicose do sangue, o seu estômago que está esvaziado e o aumento da grelina. A grelina é um tipo de hormônio que é produzido no nosso sistema digestório. Esse hormônio chega lá numa região do cérebro e sinaliza para você, fome, 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 fome. E como você sabe que você está com fome fisiológica? Porque se você toparia comer qualquer coisa. Você está com fome? Então você aceita comer um brócolis? Aceito. Ok, então provavelmente é fome fisiológica mesmo. Você aceita comer um alface, uma maçã? Aceito, ok. Provavelmente é fome fisiológica. Agora, se for a chamada fome emocional, que os gatilhos são outros, estresse, tristeza, ansiedade, hábitos sociais, tédio, e eu te oferecer um brócolis, tá com fome? Tô. Você quer um brócolis? Não. Eu quero um sonho de valsa, eu quero um bolo recheado, opa. Então aí já não é fome fisiológica, porque se fosse você ia topar comer qualquer coisa. Agora, se você quer comer algo bem específico, então provavelmente é uma fome emocional. Então existem estratégias da área da nutrição para lidar com a fome fisiológica. Tem alguns recursos emprestados da psicologia que a nutrição também pode ajudar, junto com a psicologia, para lidar com essa fome emocional. Mas é importante reconhecer esses dois tipos de fome. Bem, e nesse processo de emagrecimento ocorre uma série de modificações no nosso organismo em relação à produção de hormônios. E esses hormônios produzidos, depois eu entro em mais detalhes, eles vão chegar até uma região do nosso cérebro que é conhecida como hipotálamo. Eu estou mostrando uma imagem agora de um cérebro e mais ou menos na região central do mesmo tem um local que é conhecido como hipotálamo. Então esses hormônios que são produzidos no sistema digestório, no nosso estômago ou no nosso intestino, em algum momento eles vão chegar até o hipotálamo para sinalizar fome, 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 ou saciedade, já estou saciado, me alimentei. Então é importante saber a respeito dessa questão. E muitos medicamentos que começaram a ser produzidos, o primeiro medicamento que se tem registro foi no ano de 33, até os mais atuais, já tem novos saindo aí no mercado. Aqui são os nomes comerciais, o Wegovy, Ozempic, Rybelsus, tem outros nomes comerciais. Mas o que esses medicamentos tentam fazer é simular esse hormônio que é produzido no sistema digestório.
para que, através dessa medicação, que vai simular esse hormônio produzido pelo nosso organismo, sinalize lá no hipotálamo que, ó, você está tranquila, fome, vai embora, agora você está com saciedade. Basicamente, o que esses medicamentos fazem é sinalizar no nosso cérebro, lá no hipotálamo, para tentar diminuir a fome. Por isso que se diz que esses medicamentos são análogos do GLP-1. O GLP-1 é um tipo de hormônio que o nosso organismo produz, que vai sinalizar, por exemplo, a fome. Então, esses medicamentos tentam sinalizar esses hormônios produzidos pelo nosso organismo. É claro que existe uma série de efeitos colaterais, alguns são bem... Esses efeitos são bem conhecidos, alguns são bem comuns, como enjoo, que é o principal sintoma para quem toma esses medicamentos. E existem outros que não são tão comuns, mas se o médico não prescreve uma dosagem adequada para um período de tempo adequado, alguns desses medicamentos podem até ocasionar lesão no pâncreas. Mas aí depende da dosagem que o médico vai prescrever para determinados períodos de tempo. E algo que muitos não sabem, e eu já vou explicar o porquê dessa frase aqui da imagem, eu sei o que você fez no verão passado, é que o peso máximo que nós já obtivemos na vida, o nosso organismo ele vai sempre lembrar. E vai tentar chegar naquele peso máximo. Então, se eu tive 90 quilos, eu já tive 90 quilos, nunca fui... Eu sempre tive uma tendência para ser um pouco mais magro, mas eu já tive um período de tempo que eu estava acima do peso. Eu tenho 1,81 de altura, mas teve época que eu já cheguei a 94 quilos. Então, eu estava acima do peso. Então, o meu corpo, ele registrou aquele peso. 94 quilos, 94 quilos então é o peso ideal. Então, agora, para o resto da minha vida, o meu corpo ele vai fazer de tudo para tentar atingir aqueles 94 quilos. E eu já vou explicar o que são esses recursos que o nosso corpo usa como estratégia para chegar àqueles 94 quilos, no meu caso. O nosso cérebro ainda pensa, em determinados aspectos, como o cérebro dos homens das cavernas. Porque naquela época que tínhamos pouco acesso à comida, era um ambiente muito hostil. Então, quando os homens das cavernas tinham acesso à comida, eles tinham que come tudo. Ainda não tinham técnicas adequadas para armazenamento, conservação dos alimentos. Então, bora colocar tudo para dentro do estômago para armazenar energia na forma de gordura. Então, quando a gente atinge o peso máximo que já atingimos na vida, para o nosso corpo é o ideal, porque é aquele peso onde tivemos mais reserva de energia na forma de gordura. Então essa frase é verdadeira. O nosso corpo ele se lembra e vai fazer de tudo para o resto da vida para chegar naquele peso máximo. Então teve um estudo, depois eu vou comentar sobre esse estudo, que foi realizado com participantes de um reality show muito famoso dos Estados Unidos, que se chamava The Biggest Loser. Era um reality show onde pessoas com obesidade se inscreviam, tinha uma série de provas lá e o ganhador, aquela pessoa que, para ganhar um certo valor, milhões de dólares, quem ganharia aqueles milhões de dólares? A pessoa que mais perdesse peso. Aí esse reality show ia mostrando todo o processo de perda de peso. É claro que eles tinham acompanhamento, né, nutricional, psicológico. Mas depois que terminou o programa, eles fizeram um estudo com esses participantes, 6 anos depois do término desse programa, para verificar várias questões, inclusive essa: será que aquele peso máximo que aquelas pessoas tiveram, o corpo, em algum momento ele vai esquecer?
e vai parar de trabalhar contra nós para tentar chegar àquele peso máximo? E pelo menos nesse estudo, que foi o mais longo, 6 anos depois, o corpo continuou a tentar buscar aquele peso máximo. Então, até onde se sabe, nos dias atuais, o nosso corpo vai fazer de tudo para sempre chegar àquele peso máximo que nós obtivemos na vida. Por isso que se fala, que se considera que a obesidade é uma doença crônica. O que significa doença crônica? Que não tem cura, mas tem remissão. Então, mesmo que uma pessoa que estava obesa ou com sobrepeso conseguiu emagrecer, aquela estratégia que ela utilizou para chegar até aquele peso, ela não pode parar. Ela vai ter que continuar para o resto da vida. Porque no momento que ela para, o corpo, opa, bora engordar novamente, bora adquirir mais células de gordura. Então, por isso que é muito importante. Esse gráfico aqui, eu vou explicar rapidamente. Para várias dessas imagens e informações que eu estou passando, eu coloco abaixo o artigo científico de onde foi realizada essas pesquisas. Depois eu posso mandar esse arquivo para vocês, que eu estou projetando. Para vocês, para quem tem curiosidade, gosta de estudar, eu passo para vocês esses materiais. Então, o que foi mostrado, o que foi realizado nesse estudo, foi verificado pessoas que fizeram algum tipo de dieta, só dieta. Ao longo do tempo foram perdendo peso, que é esse gráfico do canto inferior esquerdo. Então, ao longo do tempo, no eixo Y nós temos peso perdido e no eixo X, período de tempo. Então, ao longo do tempo, observou-se que as pessoas que faziam dieta, aí vários tipos de dieta, seja diminuindo gordura ou diminuindo carboidrato, a queda de peso ocorre, mas depois de um determinado tempo, as pessoas ganham um pouco de peso. E se pensarmos em outra estratégia, só exercício? Aí esse outro gráfico aqui do canto direito inferior. Ao longo do tempo, aí tem as várias estratégias de exercício em relação a minutos por semana. Também as pessoas começam a perder peso, mas depois reganham um pouco. E pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, dos vários tipos, também reduziram o tempo. Aí aqui é a imagem do canto superior direito. Reduziram o peso, mas depois ganharam um pouco. E vamos pensar numa outra estratégia. Pessoas que utilizaram os medicamentos, as famosas canetinhas para emagrecimento. Também emagrecem depois do tempo e depois reganham. Então o que esse estudo mostrou? Que o reganho de peso ele é esperado e ele é comum, independente da sua estratégia. Então, é mais fácil você ter um reganho de peso, não significa ganhar todo aquele peso novamente, mas um certo reganho de peso é comum. Então, esse estudo mostrou, independente da estratégia, que isso é o mais comum, é o mais normal. E quando a gente fala nesse processo de emagrecimento, ele ocorre em fases. Então, existem fases que são bem conhecidas pela ciência e são agrupadas em 3 fases. Então, nesse gráfico aqui, o eixo Y é peso e o eixo X é período de tempo. Ao longo do período de tempo, usando alguma estratégia, seja caneta, mais exercício ou a nutrição alinhada, ou cirurgia bariátrica, ou uma combinação de tudo isso, ao longo do tempo você vai perder peso. Então, naquele primeiro período de tempo, que geralmente é o mais curto, neste gráfico aqui, não necessariamente essa primeira fase do processo de emagrecimento vai ocorrer em 2 semanas. Depende de pessoa para pessoa, mas a gente pode pensar num tempo médio de 2 semanas. É onde a gente perde mais peso. Só que nessa primeira fase é onde se perde mais líquido retido, líquido acumulado no corpo. Perde um pouco de gordura? Perde. Mas é onde se perde mais líquido. E é onde ocorre a chamada de choque. É o seu organismo que estava com um determinado peso, de repente ele percebe, opa, o que está acontecendo?
este ser humano aí está perdendo peso, não posso deixar isso acontecer, porque para fins de sobrevivência, eu, corpo, preciso ter muita energia acumulada, muita gordura acumulada. Então, é o que chamamos de um primeiro choque metabólico. O nosso organismo, percebendo essa redução de peso, ele começa a trabalhar contra nós, contra esse processo de perda de peso. A nossa tireoide, ela produz um hormônio chamado T4. É um nome de um hormônio produzido pela tireoide. Para quem já fez vários exames de sangue, em algum momento, algum médico deve ter pedido lá o T4, o TSH. T4 é um hormônio produzido pela tireoide. Mas esse hormônio, ele não é muito ativo. Então esse hormônio, ele precisa se transformar em outro, que se chama T3. É um outro hormônio. Então o T4, o hormônio produzido pela tireoide, precisa se transformar em um outro hormônio, que é o chamado T3. E quem faz essa transformação, boa parte dessa transformação ocorre no fígado. E qual a importância desse T3, desse hormônio? Esse hormônio, ele tem muita influência no metabolismo, para fazer a quebra, para ajudar na quebra de gordura. Só que nessa primeira fase, conforme a gente perde peso, a tireoide, vamos mudar o nosso metabolismo aí, vamos diminuir o ritmo, porque esse cara está perdendo peso e isso não pode acontecer. Então, essa transformação do hormônio T4 para o hormônio T3 começa a diminuir. Então, se eu tenho menos hormônio T3, dizemos que o nosso metabolismo começa a ficar mais lento. Esse processo de quebra de gordura começa a ficar mais lento. Então, sabendo disso, que esse fenômeno ocorre nessa fase, a gente pode usar algumas estratégias nutricionais para aumentar essa produção de T3, essa conversão do T4 em T3, para ajudar nessa quebra de gordura, nessa primeira fase. Então, chega um momento que o corpo ele começa a se adaptar, então o metabolismo começa a diminuir, a sua fome começa a aumentar. Então é essa fase de adaptação. Chegamos na segunda fase de adaptação. É a fase onde você vai começar a sentir mais fome, porque o organismo ele vai começar a produzir mais hormônio, que vai chegar lá no seu hipotálamo, no cérebro, para sinalizar fome, fome, fome. E o seu corpo vai diminuir aquela produção de T3 ainda mais, para que a quantidade de energia que você precisa seja menor. Então essa fase de adaptação. E aqui a gente pode usar algumas estratégias nutricionais para quê? Para produzir um outro tipo de hormônio para trazer mais saciedade, porque o corpo ele vai estar produzindo o hormônio da fome. Então a gente pode usar algumas estratégias para produzir um hormônio que vai te trazer mais saciedade. E vai chegar um momento, isso independente se você está usando a canetinha, se as pessoas usam a caneta, exercício físico, diminuição da ingestão calórica, cirurgia bariátrica, todo mundo vai chegar no chamado platô, que é essa terceira fase aqui. Alguns podem chegar mais rápido, outros podem chegar de forma mais demorada. Aí se você está usando alguma estratégia e atingir o platô e não sai mais dele, não estou conseguindo mais perder peso. Parei aqui, estacionei, já faz semanas que eu estou estacionado. Por um lado é bom no seguinte sentido. Se você está usando alguma estratégia e atingir o platô e está permanecendo nesse platô, isso é um ponto positivo, porque lembra do que eu mostrei anteriormente? Estudos mostram que o reganho ele é esperado e é normal. Então se você está usando alguma estratégia e chegou no platô e está no platô, tá ótimo. Você encontrou uma estratégia para se manter naquele peso. Agora, mas não é o peso que eu queria, eu quero diminuir mais. Então, a gente tem que mudar a estratégia. Tem que fazer o que a gente chama de um choque metabólico. Mudar o tipo de estratégia para sair desse platô e começar a perder um pouco mais de peso. Mas você vai chegar no platô de novo, num outro platô.
Ah, mas cheguei num outro platô e não consigo perder mais peso. Opa, então a gente tem que mudar a estratégia de novo. A gente sempre tem que mudar a estratégia para causar um chamado choque metabólico para sair desse platô. Mas de tempos em tempos, esse platô ele vai ser alcançado. Então, vejam que nesse processo de emagrecimento, existem 3 fases bem conhecidas e para cada uma dessas fases, existem estratégias diferentes que devem ser utilizadas. Então, se vocês conhecem alguém que já fez dieta ou fez vários tipos de dieta e voltou a ganhar peso e não sabe o que aconteceu, então, uma questão pode estar relacionada a essas 3 fases, porque cada uma dessas 3 fases exigem estratégias diferentes. E se você atingiu no platô e quer sair desse platô, quer diminuir mais ainda o peso, você precisa mudar de estratégia. Outras coisas importantes. Se nesse processo de emagrecimento a gente não faz atividade física de musculação, atividade de resistência, de força, até 30% do peso que a gente vai perder é massa magra, é músculo. E isso é ruim para a saúde. Eu estava num congresso ontem em São Paulo e uma das palestras falou sobre imunidade e sarcopenia. O que é sarcopenia? Ao longo do nosso envelhecimento, naturalmente a gente perde massa magra, a gente perde músculo. Isso é natural. Então esse fenômeno de perda de massa magra é conhecido como sarcopenia. É natural, ao longo dos anos a gente vai perdendo. Mas a gente pode usar estratégias para diminuir essa perda de massa magra. Por quê? Quando a gente perde massa magra do tipo músculo, a nossa imunidade diminui. Isso afeta a nossa imunidade. Então, principalmente nessa segunda fase aqui do processo de emagrecimento, se a gente não faz uma atividade física do tipo musculação, 30% em média do que a gente perder de peso vai ser de músculo. E isso é ruim. Porque a gente vai estar diminuindo a nossa imunidade, estaremos diminuindo a nossa reserva de músculo, e quando formos idosos e formos sentar no vaso para fazer xixi ou cocô, a gente não vai conseguir levantar, porque não vai ter força. A gente vai cair, tropeçar, não vai ter força para se levantar. Por isso que é importante ter uma reserva de músculo agora, por causa da imunidade, aumentar a nossa imunidade e pensando na nossa saúde quando idosos. Então essa segunda fase de adaptação não é obrigatório, mas é recomendado fazer atividade física do tipo musculação. Se você não fizer, 30% basicamente do teu peso perdido vai ser de músculo. Então já saiba disso. Essa fase de platô, aqui é obrigatório alguma atividade física. Para se manter pelo menos no platô. Eu não quero engordar mais, além da dieta, de questões nutricionais, você precisa obrigatoriamente de atividade física. Senão, a probabilidade de você sair do platô e começar a ganhar peso são muito grandes. Então, recapitulando, a segunda fase do processo de emagrecimento, musculação, é recomendado para você não perder ou diminuir a perda de massa magra. E ela é obrigatória, atividade física, nessa terceira fase, para você pelo menos continuar no platô. Eu não quero... esse peso que eu cheguei tá bom. Então, atividade física é importante. Imagine, considerem um remédio. Anos atrás, eu passei por uma cirurgia para retirada da tireoide. Então, eu tenho que tomar um remédio todo dia, que é a levotiroxina. É um hormônio que eu tenho que tomar. Então, a atividade física, considerem também que é um remédio que você precisa tomar todos os dias. Então, para cada fase da etapa de emagrecimento, tem uma estratégia diferente que precisa ser utilizada. Isso é fato. Importante. E quando estamos perdendo peso, o nosso corpo ele usa estratégias para dificultar essa perda de peso. E essas são as duas principais. Aumento do apetite. Então, nosso organismo ele vai produzir cada vez mais o hormônio da fome. Naturalmente. Então, se antes, ingerindo 1.000 calorias, você já estava saciada,
o teu corpo vai querer, não, 1.000 calorias não é suficiente, agora eu quero 1.100. Então, para cada 1 quilo que você perde de peso, o teu corpo aumenta a fome em 100 calorias. Então, se você perdeu 10 quilos, se antes, com 1.000 calorias ingeridas, você já estava saciada, aí você perdeu 10 quilos. Agora o teu corpo vai querer que você consuma não só essas 1.000 calorias, mas 2.000 calorias. Porque para cada quilo que você perdeu, ele vai aumentar a sua fome em 100 calorias. Então, se antes com 1.000 calorias ingeridas você estava tranquilo, não estava sentindo fome, agora você vai ter que ingerir 2.000 calorias para estar saciado. Então, isso é um mecanismo de adaptação que o organismo faz. E outra, para nos mantermos vivos, respirando, o nosso corpo precisa de energia, que é o chamado gasto energético basal. Qual o mínimo de energia necessária em calorias que o teu corpo precisa para você se manter vivo, respirando? Conforme a gente vai perdendo peso, o organismo começa a mudar esse gasto energético basal para que você precise de menos energia. Porque é uma forma de te obrigar a comer mais. Então isso ocorre naturalmente. Então, quando se fala em é só fechar a boca e ter foco, não é só isso. Tem muita coisa envolvida. Aqui um resuminho, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas nesse processo de perda de peso, existem vários fatores de adaptação do corpo. Esse TMR é uma sigla para taxa metabólica em repouso. A energia que você necessita para se manter vivo. Então ela diminui, olha a setinha apontando para baixo, ela diminui. A grelina, que é o hormônio que vai te dar fome, aumenta. São adaptações do corpo. A leptina é um outro hormônio que te traz saciedade. A sua produção começa a diminuir. T3 é aquele hormônio que eu falei. O T4 é o hormônio produzido na tireoide. Esse T4 precisa se transformar em T3 lá no fígado. E é esse hormônio T3 que te ajuda na quebra de energia, na quebra de gordura para geração de energia. Só que nesse processo de adaptação do corpo, a produção desse hormônio começa a diminuir. Maior eficiência muscular, em que sentido? O teu corpo ele vai precisar de menos energia para se manter ativo. Essa termogênese pós-prandial, quando nós comemos, nos alimentamos, o nosso corpo gasta um pouco de energia para digerir aquele alimento e absorver. Então essa energia que o corpo necessita para digerir o alimento e absorver também começa a diminuir. O corpo começa a se tornar mais eficiente em relação a essa questão. E uma série de alterações hormonais que ocorrem. Então não é simples. Então, aqui essa imagem, para fazer uma analogia, então você está perdendo peso, considere que são 2 pessoas puxando uma corda. É uma brincadeira de cabo de guerra aqui. 2 pessoas puxando a corda. Mas conforme você vai perdendo peso, a galera do outro lado ali vai aumentando para te influenciar, para te ajudar nesse ganho de peso. Então, a redução de peso, conforme você perde mais peso, mais o seu corpo vai trabalhar com aquelas questões hormonais para fazer com que você chegue naquele peso máximo que você já obteve uma vez na sua vida. Isso para o resto da sua vida. É o que se sabe até o momento, né? Então a ideia não é desanimar ninguém, mas para que a gente entenda como são esses processos, e também para não pôr a culpa, eu não consegui, tinha uma meta, ou eu conheço alguém que tinha uma meta, queria emagrecer, não conseguiu, a culpa é dele. Não é isso. Não basta foco, não basta fechar a boca. Tem pessoas que conseguem fazer isso sozinho? Tem. É muito mais difícil? Mas a maioria das pessoas vão precisar de ajuda. Vão precisar, por exemplo, de um nutricionista. E já vão conseguir. Mas tem pessoas que mesmo com um nutricionista não vão conseguir. Vão precisar de mais uma ajuda. Qual é essa mais uma ajuda? Um educador físico, por exemplo. Aí tem pessoas que vão conseguir. Tem pessoas que não vão conseguir ainda com um nutricionista e um educador físico. Vai precisar de mais alguém. Quem? Um médico. Para
prescrever algum medicamento, por exemplo. Isso já vai ajudar uma grande maioria de pessoas, mas tem pessoas que ainda não vão conseguir, com a ajuda do nutricionista, com o educador físico, com o médico, vão precisar de mais alguém. Quem é esse mais alguém? Um psicólogo, para ajudar nessas questões comportamentais. Então, nesse processo de perda de peso, o platô é o chamado set point. Então, é aquele peso que o teu corpo considera como ideal. Aí você emagreceu, mas devido a algum percurso aí no caminho, você ganhou peso de novo. E quando a gente passa por esse efeito sanfona, isso para o nosso organismo é muito ruim, o efeito sanfona. Emagrece e ganha peso, emagrece e ganha peso, emagrece e ganha peso. Porque quando isso ocorre, é como se estivéssemos programando para o nosso cérebro, opa, agora o nosso set point, vamos aumentar esse set point. Se antes o peso ideal do corpo era 90 quilos, opa, não, agora é 100 quilos, agora é 120, agora é 130. Então, pessoas que passam por esse efeito sanfona, muitas vezes, para essas pessoas aí é ainda mais difícil emagrecer sem ajuda. Não é impossível, porque depende de pessoa para pessoa. E não é o foco desse nosso bate-papo de hoje, mas quando se fala em causas da obesidade, são várias as causas. Não é só ingerir mais alimento, ingerir mais calorias do que o nosso corpo precisa. Não é só o fato da pessoa estar sedentária, não faz nenhuma atividade física que vai influenciar na obesidade. São questões importantes? São. Questão da alimentação, atividade física. Mas tem questões culturais, tem questões sociais, tem questões de genética, tem questões relacionadas a medicamentos, questões relacionadas à economia, política, propagandas na mídia. Então são muitos os fatores que influenciam a pessoa a ganhar peso e a dificultar o processo de perda de peso. Então não é só fechar a boca, não é só exercício, são muitas outras questões. Então a área de nutrição vai ajudar nesse processo, mas como a obesidade é considerada como uma doença multifatorial, são vários fatores, logo o tratamento ele exige um tratamento multidisciplinar. Não é só o nutricionista. Em alguns casos vai precisar do médico, vai precisar do educador físico, vai precisar do psicólogo. Dependendo do tipo do momento, né, da pessoa, um médico especializado, né, um psiquiatra, um endocrinologista. Então é muito complexo. Então, um resumão aqui, perdas de peso, elas são contrabalanceadas por aumento da fome e redução do gasto energético. O corpo faz isso normalmente, conforme vamos perdendo peso. E não há sinais de que essa adaptação do nosso corpo se reduza com o tempo. O que significa que aquele peso máximo que você teve alguma vez na vida, o teu corpo vai fazer de tudo para atingir aquele peso. Então, temos que estar sempre atentos, sempre com alguma estratégia para nos mantermos no platô, se for o desejado, ou diminuir um pouquinho mais de perda de peso. E uma frase aqui, para finalizar, que daqui a pouco, 4 minutos, a plataforma vai nos expulsar. Cada refeição é uma oportunidade de mudança. Então, não conseguimos agora no almoço, tínhamos uma meta, não conseguimos? Não tem problema, tenta no jantar, tenta no dia seguinte. Não está conseguindo sozinho? Pede ajuda. Mas não é só diminuir quantidade de alimentos e atividade física. Tem principalmente mudanças de comportamento relacionado à alimentação.
Então nós construímos hábitos desde criança. Hábitos que estão consolidados e temos determinados comportamentos. E não é de um dia para outro que nós vamos conseguir mudar de comportamento. Não é você receber lá um plano alimentar que alguém fez, seja o ChatGPT, que dá para fazer isso, usando inteligência artificial, ou um nutricionista que te mandou lá um plano alimentar, segue aí. Não é assim. Não é simples. Você tem que ajudar no processo de mudança de comportamento. Esse é o principal, mudança de comportamento.